Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Está todo mundo bem? Todo mundo em paz, feliz com Jesus? Eu também estou muito feliz. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23, muito conhecido por todos nós. Hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor lá no Salmos 23. Crie expectativa no seu coração, desejo pela presença de Deus. O Senhor já fez muitas coisas aqui nessa noite e nós cremos que muito mais Ele ainda vai fazer e vai operar em nós, amém? Antes de entrar na palavra, eu só queria deixar o recadinho que nós falamos aqui na parte da manhã, né, sobre o estado atual de saúde do nosso pastor. Ele está praticamente recuperado, está tudo quase 100%. Essa semana ele já volta aí para o nosso convívio, né? Ele ficou esses 14 dias aí fora por conta da Covid, mas graças a Deus essa semana ele já está de volta aí para nos abençoar, amém? Você está com saudade do seu pastor, meu irmão? Eu estou com muita saudade do meu pastor, amo a vida do meu pastor. Pastorzão, beijo, querido, te amo. Também queria aproveitar para fazer aqui 2 agradecimentos que passou aqui no chat, o Davi já tinha feito. A primeira é da Rosa Lopes, que ela agradece a Deus, porque ela pediu também oração por porta de emprego para o filho dela e para ela na semana passada, e Deus já abriu uma porta para o filho dela, o David, amém? Então ela está agradecendo a igreja pelas orações. Você pode aplaudir a Deus aí pela porta de emprego, graças a Deus. E a irmã Marta também está agradecendo a Deus pelas orações, né? Porque ela fez uma cirurgia na segunda-feira, a cirurgia foi um sucesso, ela está bem, ela botou aqui, estou bem e viva, né? E na sexta-feira foi o aniversário dela, então ela já considerou isso como se fosse um presente de Deus para a vida dela, amém? Então aplauda a Deus também pelo milagre, pela maravilha, pelo prodígio na vida da irmã Marta. Você já abriu aí em Salmos no capítulo 23? É um salmo muito conhecido, né? De repente a gente recita até de cor, mas vamos todo mundo junto aqui, está dizendo assim lá no versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduze-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você pode dizer graças a Deus, irmãos? Graças a Deus. O Senhor é o meu pastor e não terei falta. O tema da palavra dessa noite, amém, meus irmãos? Nós já sabemos que o mundo está passando por uma série de tribulações, de medos, de apreensões, e ninguém tem dúvida disso. Se tem uma coisa que nós estávamos acostumados a viver, a presenciar e a vivenciar no nosso dia a dia, eram os problemas que nós estávamos já acostumados do nosso cotidiano, que era geralmente direcionado para as coisas muito mais individuais, né? Quando se tratava de alguma coisa mais coletiva, era um problema de núcleo familiar, de alguma coisa que você precisava resolver. Mas agora nós estamos aí vivendo um tempo, né, como a pandemia, por exemplo, que tem desencadeado uma série de questões e problemas com seus desdobramentos numa questão muito mais macro, que de alguma certa forma tenta aprisionar a nossa alma, o nosso coração, traz ao nosso coração, a nossa alma, a ansiedade, preocupações. Domingo passado eu falei sobre isso, sobre as preocupações que são cautelosas e as preocupações que nos levam a precipícios, né? Que nos levam a cada vez mais nos afundar, que nos levam cada vez mais a sentimentos que tentam de alguma forma dominar a nossa alma, trazendo em nós desespero, medo, né, angústia, tudo isso numa escala muito descontrolada. Então, os problemas que nós já estávamos acostumados, de uma certa forma, isso a gente conseguia matar no peito, né? Dominava a bola, botava a bolinha no chão e tocava igual camisa 10, igual o irmão Ronaldo aqui. Quem já viu o Ronaldo jogar bola sabe do que eu estou falando, né? Aquele cara que controla a bola, vira a bola para um jogo para o outro, né? Não, Ronaldão, não balança a cabeça não, que é isso mesmo, meu irmão. Amém? Mas a impressão que nós já temos hoje é que essa paz que nós tanto profetizamos, acreditamos, parece que hoje em dia já não mais existe.
parece que não está mais tão perto, tão presente de nós. Não, irmãos, essa paz, ela é real, amém? A nossa paz tem um nome, a nossa paz tem um nome, a nossa paz se chama Jesus, amém? Quantos têm a paz aí no seu coração? A nossa paz se chama Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Em 1 de João, no capítulo 5, versículo 19, vai dizer que o mundo, ele jaz no maligno, né? Ou seja, o mundo já está sob o domínio e a influência do diabo. Todavia, entretanto, porém, há um povo que mesmo vendo todas essas coisas, passando por todas essas circunstâncias, ainda assim consegue descansar. Você sabe quem é esse povo? Somos nós, irmãos. Nós temos a paz do Senhor em nosso coração e em nossa mente, que excede a todo entendimento, que o mundo não consegue compreender. Da mesma forma, reina em nosso coração a alegria. Tudo isso pode ser até mesmo somente pela fé. E se for esses sentimentos somente pela fé, para você e para mim já basta. Já é o suficiente. Por quê? Porque é isso que a Bíblia nos garante. A Bíblia não disse que o Senhor nos eximiria, como é que diz a palavra, gente, que agora eu esqueci? Nos tiraria, vou falar assim, nos tiraria, não permitiria que nós viéssemos a passar pelos dias ruins. Não, pelo contrário. Ele disse que nós passaríamos, né, pelos dias ruins, mas Ele nos daria vitória nos dias ruins. Ele nos daria garantia de vitória sobre todos eles. E é essa garantia, e essa esperança, e nessa fé que nós nos apegamos. Amém? Ainda assim, nós conseguimos descansar em Deus, mesmo passando por todas essas tribulações. E esse descanso em Deus fala única e exclusivamente de uma situação, de que é o reino de Deus. Por que o reino de Deus? Porque o reino de Deus é o lugar onde Deus domina e nos governa. E preste atenção, irmãos, só existe descanso, alegria, paz verdadeira se você estiver dentro do perímetro da presença de Deus, irmãos. Fora da presença de Deus, fora do perímetro, você sabe o que é perímetro? Perímetro é um espaço ao entorno de você. Fora desse perímetro, Deus como centro, e você ali, sobre o perímetro de Deus. Fora desse perímetro, você não consegue encontrar paz verdadeira, alegria verdadeira e um descanso verdadeiro. Tudo que você vai encontrar são coisas passageiras, temporâneas. Mas todos os resultados que são produzidos em Deus, eles são resultados eternos. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, eu continuo crendo, porque a Bíblia diz que é assim. Ainda que a alegria não consiga sentir nesse momento, porque eu estou vivendo um período bem atribulado, ela é inserida em nossos corações pela fé. E eu chamo ela à existência, me posiciono em relação a ela, e não, eu não aceito esse sentimento de tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Vem, ela não fica perdida por aí, meu irmão. Então, só consegue descansar, ter alegria, paz, felicidade, quem vive dentro do perímetro da presença de Deus. Quem vive debaixo das asas, sabe? Que há um esconderijo, um lugar secreto, um lugar de segurança. Êxodo capítulo 33, versículo 14, respondeu-lhe: a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. E como nós estamos falando do Salmo 23, como nós lemos, nós podemos afirmar que o povo que descansa no Senhor são como as ovelhas que vivem dentro do aprisco do Senhor, amém? Quantas ovelhas do Senhor nós temos aqui, amém? Então, o povo que descansa no Senhor são como as ovelhas que vivem no seu aprisco. O uso, né, o salmista Davi, ele utilizou aqui, ele usou um pronome possessivo meu. O Senhor é meu pastor. Isso transmite a ideia de uma relação de intimidade e comunhão plena com Deus, que nós precisamos vivenciar e buscar a cada dia, para que exatamente esteja garantido dentro da nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, essa segurança, essa paz, essa alegria.
Vou voltar a falar, não há segurança fora do perímetro, da cobertura do nosso Deus, debaixo das asas do Altíssimo. Não há segurança verdadeira. O Salmos 23, ele leva a reflexão de como descansar mesmo sob pressão, sobre uma situação adversa. Esse salmo, mais curioso de tudo, é que ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, mas ele soa tão novo, que parece ter sido escrito hoje, na nossa época. Davi, quando ele compôs esse salmo, ele recitou esse salmo, ele fez com propriedade. Porque Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E o mais incrível é que Davi faz essa comparação, né, trazendo a figura de Deus como pastor das ovelhas, como supremo pastor. O próprio Jesus vai dizer no livro de João que ele é o bom pastor, e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, amém? Reforçando o que Davi já tinha falado no Salmo 23. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai, quando o profeta Samuel foi enviado até a casa de Jessé, que era seu pai, para consagrá-lo rei. E pelo que consta, Davi enfrentou perigos para salvar as ovelhas. 1 Samuel capítulo 17 e o 16, que nós estamos falando aqui da história de Davi. De maneira que esse jovem sabia lidar com o perigo, ele sabia cuidar das ovelhas. Portanto, ao compor o salmo, Davi descreve as características de um pastor e todo o seu cuidado com as ovelhas, atribuindo essas características ao nosso Deus. Você se sente cuidado pelo Senhor, meu irmão? Olha, gente, todo dia você é muito nítido, claro, que você percebe o cuidado de Deus nos mínimos detalhes sobre a nossa vida. Às vezes, nós estamos tão cansados, né? Tão duros de coração por conta das pancadas da vida, por conta das próprias decisões erradas que nós tomamos no dia a dia, né? E aí o que acontece? Às vezes nós temos dificuldade de enxergar os benefícios que o Senhor fez a nós, nos fez todos os dias, tem feito a nós. Mas a Bíblia vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? O que darei eu? Como poderei retribuir ao Senhor por todos os seus benefícios? E nesse Salmo 23, o Senhor, Ele nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês sobre essas lições, amém? Do que o Salmos 23, ele vem falando quando o salmista Davi, ele faz uma comparação de Deus com o pastor. Primeiro, que Deus é um pastor presente, diga aleluia. Não, você precisa dizer com mais força, meu irmão. Você está muito assim, ó, borocochô, amém? Você precisa dizer aleluia. Por que você está fazendo isso, né? Só para não deixar você dormir, tá bom? Para você ficar ligado, atento. Então, o Senhor, Deus é um pastor presente. Ele é o Emanuel. Jesus está conosco o tempo todo, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui, numa leitura simples, nós compreendemos que pelo simples fato do Senhor ser o nosso pastor, nós não teremos falta de nada. A ovelha não vai ter falta de nada, vai ser suprida em todas as coisas. Porém, nós precisamos entender que na transcrição desse versículo, houve na transcrição do original para a nossa língua, eles trocaram uma palavra, que na verdade é um particípio de negação, que o objetivo final dessa frase é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Existe uma transcrição equivocada aqui. Não é e nada me faltará, no sentido de coisa, de coisas. Mas é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Você não está entendendo isso, irmão? Se você tem Ele e Ele não te falta em momento algum, todas as outras coisas são supridas. Todas as outras coisas são supridas. O salmista escreve que Deus não lhe faltará, e não que nada lhe faltará. O que está sendo valorizado aqui nesse versículo é a presença, é a importância de ter a presença de Deus constantemente em sua vida, e não das coisas que você precisa, porque das coisas que você precisa, irmãos, o Senhor sabe exatamente tudo que você precisa.
Filipenses 4,19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Aquilo que você precisa para beber, para comer, para ter o que vestir. Todas essas demais coisas são acrescentadas, é o que vai dizer a Bíblia. Então, o que nós precisamos valorizar na nossa relação com o bom pastor, não é o fato de alguma coisa material, física, estar me faltando, mas nós precisamos valorizar e potencializar um fato importante: Ele não me faltará, eu jamais estarei sozinho, eu não sou alguém abandonado, eu não sou alguém desamparado, porque o meu pastor é um pastor presente. O meu pastor é um pastor presente, que não me abandona. Segundo, Deus é um pastor provedor. Olha aí, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Tudo que uma ovelha precisa é de um pasto verdejante e de água. Ou seja, o necessário para viver. E o pastor provedor sabe disso. O pastor provedor sabe que a ovelha precisa se alimentar, precisa estar forte, precisa estar revigorada. Ovelhas só descansam depois de se sentirem seguras, sem temor ou fome. O bom pastor leva o seu rebanho para as boas pastagens e para beberem águas tranquilas, porque sabe que as ovelhas têm medo de águas revoltas. Irmão, o Senhor, quando te alimenta, Ele te alimenta de verdade. Aquele que bebe da água da vida, ele nunca mais tem sede, meu irmão. Aquele que se alimenta dessa palavra, ele nunca mais fica vazio. Nunca mais fica vazio. O nosso pastor é ou não é um pastor provedor, meu irmão? É claro que ele é. Só a sua presença, lembra? Só a sua presença, na sua presença nós temos plenitude de alegria, plenitude de provisão, plenitude de satisfação, plenitude de amor. Só em sua presença, meu irmão. A providência de Deus nunca ultrapassará a quantidade necessária para a nossa vida. Temos lindos exemplos de como Deus cuidou do seu povo, por exemplo, no deserto. Lá em Êxodo capítulo 16, você vai ver que o povo do deserto, caminhando no meio do deserto, sabe, ultrapassando o deserto, o povo não sentiu fome porque o Senhor deu de comer. O povo não sentiu sede porque o Senhor deu de beber. A Bíblia vai dizer que as suas sandálias não se gastavam, as suas roupas não se deterioravam. Quando o povo tinha frio, o Senhor vinha com coluna de fogo. Quando o povo tinha calor, o Senhor providenciava uma nuvem que tapava e evitava que o povo sentisse calor. O nosso Deus é um Deus provedor. O nosso Deus se chama Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus da nossa provisão. Então, primeiro, o Senhor é o nosso pastor, que é um pastor o quê? Presente, repita comigo, presente, provedor. E Ele também é um pastor restaurador, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra aqui, refrigera-me, na verdade, deveria se chamar outra palavra, porque aqui também tem um problema de tradução. A raiz da palavra aqui, que é do hebraico, ela aparece no início do versículo 3, e deveria se chamar conversão ou restauração. Restaura a minha alma, ou converte a minha alma. E seria muito mais empregado aqui nesse texto, porque ele nos dá a ideia de que a ovelha anda desgarrada, e o pastor precisa colocá-la novamente no caminho. Converte a minha alma, restaura a minha alma. Veja que o próprio texto nos faz entender esse conceito, quando complementa, guia-me pelas veredas da justiça. Caminhos de justiça. Você sabe para que serve justiça? A justiça de Deus?
para colocar toda a desordem, todo o caos da nossa vida em ordem, irmãos. Quando a justiça de Deus age em nosso favor, é o próprio Jesus colocando todo o caos, sabe, em ordem na nossa vida. É colocando todo o cenário descontrolado, é colocando todo o cenário de medo, de angústia, de tribulação, que normalmente nós temos no nosso dia a dia, assim como as ovelhas do pasto também têm todos os dias, dos seus temores, dos seus medos, das suas angústias. O Senhor nos traz para por caminhos de justiça, colocando essa ordem, trazendo tranquilidade, calmaria, recolocando você no caminho, apontando para você qual é o caminho. E essa obra de transformação é feita por amor do nome do Senhor, o nosso supremo pastor. Quarto, Deus é um pastor protetor. Repita comigo, protetor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nessa parte do texto, o salmista expressa a total segurança que a ovelha pode ter e precisa ter no seu pastor. É o pastor quem está na condução, guiando, mesmo que o caminho seja no vale da sombra da morte. Irmãos, a vara e o cajado, elas tinham finalidades. O pastor, quando andava com a vara numa mão e o cajado na outra, conduzindo as ovelhas pelo pasto, era para a vara, para espantar todos os predadores que queriam atacar as ovelhas, e também para dar voz de comando para as ovelhas. Porque, naturalmente, as ovelhas, elas têm um déficit isso é comprovado, tá, irmão? Elas têm um déficit de entendimento. E aí, ela é meio perdidinha na vida. É por isso que o pastor faz questão de conduzir as ovelhas todas agrupadas. Para quê? Para que uma ajude a outra a caminhar e a seguir em direção ao seu propósito. Você sozinho, você não consegue não, irmãos. Você precisa do supremo pastor, conduzindo você, trazendo você para o ajuntamento, trazendo você para perto do seu irmão, trazendo você para perto um do outro, para a comunhão do corpo de Cristo. E também, direcionando, livrando você de todos os predadores, de Satanás e de todas as armadilhas que ele prepara para você. Quando os predadores viam tentar, Ronaldão, atacar as ovelhas, a vara do pastor espantava os predadores. Quando uma ovelha tentava se desgarrar para muito longe, o pastor, vocês estavam aqui no dia da comemoração dos 10 anos, quem estava, viu um cajado que foi entregue ao nosso pastor, o pastor Daniel. Ele é um objeto de madeira, né, que na ponta dele tem uma voltinha, que serve exatamente para quê? Quando a ovelha desgarrava, o pastor fazia assim, com o cajado, volta aqui, filhinha, volta para o caminho, volta para o grupinho, volta para dentro da casa do papai, volta para dentro do aprisco. Não sai do perímetro de proteção, não. Volta aqui, se junta novamente. É para isso que serve o cajado, irmãos. É para que quando você tente sair do lugar de proteção, do lugar de segurança, daquele lugar que nós falamos no início, de paz plena, de alegria verdadeira, de descanso, o Senhor vai com o seu cajado, lá no seu pescocinho, ei, volta para cá, filhinho, volta para o lugar de proteção, volta para o perímetro, aonde eu estou protegendo você. Não sai desse lugar, não. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? O Senhor te ama muito. Ele não aceita dividir você com ninguém, irmãos. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Olha que coisa, irmãos. Ele sempre vai ter a intenção de nos proteger, de nos querer ter por perto. Além de ter a função de conduzir a ovelha, bem como de trazê-la de volta para junto do pastor, caso ela tivesse desgarrado. As ovelhas são míopes, irmãos. Elas só enxergam alguns metros à frente e não têm senso de direção. Olha o que nós estamos falando aqui. Por isso, os pastores conduziam as ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolhesse seu próprio caminho corria o risco de se envolver em situações perigosas. E às vezes nós não somos assim. O Senhor quer nos conduzir por caminhos, mas às vezes nós queremos escolher os nossos próprios caminhos, né? A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que o seu fim são de morte.
Há caminhos que para nós parecem ser bons. Tem até aparência de coisa boa, Emerson. Mas o fim é morte. Se eu não estou enganado, é um provérbio que vai dizer que esses que vivem esse caminho encontram dor no sorriso e tristeza na alegria. Sabe o que está querendo dizer aqui? É que você fica com cara de tacho depois, sendo obrigado a rir de uma coisa que está te fazendo chorar, sendo obrigado a ser feliz num caminho que está te trazendo tristeza. E o que o Senhor tem para nós são caminhos de alegria, são caminhos de felicidade, são caminhos de segurança. Eu e você precisamos aprender a entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. De fato, entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor, confiar nele plenamente, que o quê? O mais Ele vai fazer, irmãos. Nós não precisamos de muita coisa, precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Amém? As suas orientações sempre nos levam por caminhos seguros. Isaías 48, no versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. Quantos querem ser conduzidos pelo pastor? Meu irmão, se permita ser conduzido pelo pastor. Quebra esse coração duro. Eu sei que você já tem muita experiência de vida, já viveu muita coisa. Mas com o Senhor, nenhum dia é igual ao outro. Não importa a quantidade de idade que você tenha, experiência de vida, experiência de coisas que você já viu na sua vida, não importa. Com o Senhor, nós vivemos em novidade de vida diariamente. Novidade, você sabe o que é viver uma novidade de vida? É que os seus dias não se repetirão. Você vai viver experiências novas com o Senhor constantemente. Isso é uma garantia, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe o que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte era um vale que existia entre Jerusalém e o Mar Morto, onde o pastor conduzia as ovelhas por esse caminho. E as ovelhas que se desgarravam durante esse percurso do vale da sombra da morte, elas caíam de um precipício. Mas o que os pastores faziam durante esse trajeto do vale? O pastor chamava a ovelha para cada vez, com o seu cajado, com a vara, dava um comando de atenção para que as ovelhas estivessem cada vez mais agarradas junto a eles. Porque ele estaria cada vez mais atento, conduzindo elas tranquilamente sobre o vale da sombra da morte. Quantas vezes nós estamos passando por situações assim, irmãos? Passando por vales que mais parecem o vale da sombra da morte, com um abismo do lado e do outro. Já viu aqueles vídeos no YouTube do cara que chega assim, na beira de um edifício muito grande, você olha para baixo assim, que chega, que te dá um nervoso? Eu imagino o vale da sombra da morte. Eu particularmente tenho medo de altura, né? De altura assim. E uma vez, irmão, deixa eu contar para vocês um mico que eu passei. Uma vez eu fui fazer um trabalho lá no shopping no Leblon, e aí era um quiosque, né? Era um quiosque, eu precisava atender esse quiosque, fazer os meus serviços. E quando eu subi a escada rolante me levou lá para o último andar, e o piso do último andar era todo aquele piso de vidro, que você via até o talo lá embaixo. Quando eu cheguei, eu já estava percebendo que o piso era assim, então eu estava ligado, antenado, né? Então mesmo assim, você pisa ainda meio assim, né, reticente, mas você passa. E o piso batia exatamente aqui, por exemplo, aqui, o limite, o piso era um piso para trás, era um piso normal, e depois era o piso de vidro. Meu amigo, atendendo a pessoa, acabei meu trabalho. Quando eu virei para trás, que eu vi o chão, rapaz, sem brincadeira, o irmão que vos fala, literalmente, se jogou para trás. Eu me joguei para trás, eu quase derrubei o quiosque da mulher, irmãos. O shopping lotado. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo dessas coisas. Então você imagina o vale da sombra da morte, os abismos que nós temos no dia a dia. Assim é Deus conosco. Não importa se o vale é de pobreza, de tribulação, de angústia, de preocupação, de ansiedade.
Ele sempre está conosco, nos trazendo consolo e provisão. Quando achamos que tudo vai mal, Ele muda completamente a nossa história. Ainda que permita que passemos pelo vale, porque as ovelhas precisam passar pelo vale da sombra da morte, para sair de Jerusalém até alcançar o Mar Morto. É necessário passar pelo vale da sombra da morte. Essa notícia não é muito bacana não, né, gente? Mas é necessário passar pelo vale da sombra da morte. Mas qual é a garantia? Ele estaria conosco, amém, irmãos? Nos protegendo, Ele nos enchendo de graça e nos conduzindo a lugares de segurança, amém, irmãos? O Senhor te conduzirá de um ponto a outro em segurança. Posso ouvir um amém? O nosso Deus é um Deus que nos conduz em segurança. Ele é o nosso pastor e o nosso pastor é um pastor protetor. Amém, irmãos? Ele cuida de cada um de nós. Aleluia. Além de ser um pastor protetor, meu irmão, o nosso Deus... Cadê você? O nosso Deus é um pastor anfitrião e fiel. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Existia uma tradição no Antigo Oriente Médio, irmãos, que quando você recebia um convite para uma refeição, não era somente um gesto de hospitalidade, porque alguém considerava você como um amigo, mas também uma celebração que simbolizava vínculos verdadeiros de amizade, de solidariedade, de uma aliança e de comemorações de vitória. Penso que de todas as promessas que nós vemos aqui no Salmo 23, essa é uma das mais gloriosas, porque Deus diz que vai preparar uma mesa farta para nós. O próprio Deus diz que vai vestir o seu avental, sabe? Que vai se vestir, vai se preparar para quê? Para nos servir o banquete. E tudo isso, aonde, irmãos? Na frente dos nossos adversários, dos nossos inimigos. É o banquete da vitória. A comemoração, porque a minha vitória chegou. Você está preparado, irmãos, para viver um dia de vitória? Não, você não está não. Você está meia boca pra caramba. Você não está preparado não, filho. Porque quem está preparado vive vitória todo dia, irmãos. Amém? Nós somos vitoriosos não é porque um fato aconteceu ou não aconteceu. Nós somos vitoriosos porque Jesus nos faz vitoriosos. Porque a cruz nos garante a vitória, irmãos. Nós vinculamos as vitórias geralmente às coisas, né, irmãos? As coisas que nós ganhamos, que nós conquistamos. Não é isso. A nossa vitória está no nome de Jesus. Lembra que nós falamos no início? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Precisamos valorizar a presença de Deus. A presença de Deus é que nos garante a vitória. É estar debaixo das asas dEle, o perímetro que nos garante a vitória, irmãos. Então, eu não sei quais são as lutas que você tem travado, ou quais são os inimigos que você tem enfrentado, mas eu quero profetizar aqui, que Deus está preparando o banquete para a tua vitória, irmãos. E acredite, o inimigo vai aparecer. Todo dia. Sabe quem é seu inimigo, irmãos? É o diabo. Todo dia o inimigo vai aparecer na sua vida, para tentar te derrubar, para tentar te destruir, para tentar colocar você cada vez mais para baixo, para tentar, destruir todos os sonhos, planos e projetos e propósitos da sua vida, irmãos. Mas quando o inimigo aparecer, se alegre, porque isso aí é um prenúncio de que brevemente você vai celebrar. Muito em breve. Porque se tem alguém que tem um decreto sobre ele de derrota, é o inimigo. Sobre nós há uma palavra, há uma esperança, há uma vitória profetizada. E o que o inimigo quer fazer? Ele quer trazer você para perto dele. Ele quer tirar você do perímetro de segurança. Ele quer tirar você de perto do bom pastor. Ele quer tirar você do lugar aonde você sente-se em paz, você vive em alegria, você vive em segurança, descansando plenamente do Senhor. Meu irmão, não permita isso.
não seja como uma ovelha desgarrada. Viva todos os seus dias pertinho do Supremo Pastor. Alan, como é que eu vivo uma vida perto do pastor? Você precisa ler a Bíblia, irmãos. Você precisa ter um momento com Deus. Você precisa orar. Você precisa cantar louvores. Você precisa estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Ser submisso à vontade de Deus. Irmãos, não se afaste dessa presença. Não se afaste dessa presença. O inimigo apareceu, ele veio anunciar que o seu banquete está chegando. Que a festa já está para começar. Porque ele vai preparar uma mesa perante você. E o termo mesa, no versículo 5 do Salmo 23, que nós lemos no início, significa algo estendido. O sentido é estender uma toalha e comer junto, como se você estivesse num piquenique. Esse é o sentido da mesa. Na cultura judaica, um convite para comer junto era um convite para se fazer ou renovar uma aliança. Davi estava dizendo para Deus: olha, Deus, estende uma mesa perante mim, vamos cear juntos, vamos fazer uma aliança, vamos renovar a nossa aliança, na presença dos meus inimigos. Talvez você esteja aqui, em algum momento da sua vida, você tenha quebrado essa aliança com o Senhor, você tenha se desvinculado dessa presença por conta de uma série de fatores e decisões. Ok, mas hoje é o dia de você renovar a sua aliança com o Senhor, de você voltar o seu coração para Deus, de você se assentar à mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ser servido por Ele, e de desfrutar do banquete maravilhoso que Ele tem proporcionado a todos os seus filhos através dessa palavra maravilhosa. Porque todas as vezes que nós nos assentamos à mesa com o Senhor, todas as promessas contidas na palavra ficam à disposição para quem quiser chegar e pegar na mesa. Você precisa de alegria plena? Na palavra de Deus te garante. Venha, senta-se à mesa, meu irmão. Mete a mão na alegria plena e desfrute dela. Você precisa de paz. Tem paz na mesa do Senhor. Você precisa de segurança. Tem segurança na mesa do Senhor. Você precisa de tranquilidade. Há tranquilidade no banquete preparado do Senhor para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Emerson, me ajuda ali. Ah, irmãos, unge a minha cabeça com óleo. Os bons anfitriões, no ato de honra, ungiam a cabeça e os pés dos seus convidados antes do banquete e dispensavam-lhes proteção a todo custo. Jesus ia ser convidado para um banquete na casa de um fariseu chamado Simão. O censurou porque ele não deu água para lavar os pés e não ungiu sua cabeça com óleo. Também era costume, irmãos, no meio de uma refeição, o anfitrião ungir a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. Portanto, ser ungido pelo Senhor é o sinal de que chegou o tempo da honra e da proteção de Deus em nossa vida. O próprio Jesus vem e unge a sua cabeça com óleo. Ele está dizendo que você é alguém que Ele tem prazer em estar perto. Ele considera você alguém muito próximo, alguém honrado. E automaticamente também derrama sobre a sua vida proteção. Proteção dos altos céus. Capacitação dos altos céus sobre a nossa vida. Talvez até aqui você tenha passado muita humilhação ou momentos de desprezo na sua vida a ponto de achar que ninguém era por você e que isso levou você a se sentir completamente desamparado, sozinho. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, a chegada do inimigo veio anunciar um novo tempo, um tempo de honra, um tempo de proteção do Altíssimo sobre a sua vida. Você não agora só tem motivo para celebrar a Deus sobre a tua vitória, mas agora você se sente alguém amado, honrado, cuidado, protegido, alguém de valor, porque o próprio Deus convidou você para se sentar à mesa. O próprio Deus
chamou você pelo nome, ovelha. O próprio Deus. Você sabe o que acontecia, irmãos? Quando uma ovelha estava chegando na porta do aprisco, estava voltando, porque a ovelha ficava caminhando com o pastor. Só que chegava um momento que o pastor colocava as ovelhas no aprisco. O pastor conduzia eles até a porta do aprisco. E aí, quando as ovelhas iam passando, com um cajado, ele colocava novamente na cabeça da ovelha, para ver se no meio do caminho alguma praga ou algum mal tinha afetado a sua lã. E ele examinava uma a uma, conhecendo cada ovelha uma a uma, olhando de cima a baixo. Espera aí, vem cá, Luquinhas. Ó, vem não, é só um exemplo. Não precisa vir não, meu filho. Vem cá, Luquinhas, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu examinar seu coração, a sua mente. Deixa eu ver se tem alguma raiz de amargura. Deixa eu ver se tem algum mal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que está assolando o seu coração. Deixa eu ver se tem alguma ferida que eu preciso tratar. Porque a ovelha ferida não pode ficar junto com as outras ovelhas. Ovelha ferida, o pastor pegava ela, levava ela para um local específico, tratava ela com óleo para sarar as suas feridas. E o bom pastor está aqui nessa noite para cuidar do nosso coração, para cuidar de você. Ele te conhece pelo nome, conhece suas causas, conhece suas aflições. O bom pastor dá vida por suas ovelhas, não abandona nenhuma delas. Ele chama você, examina você de cima a baixo, olha o seu coração, cuida das suas emoções. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. Cante isso, igreja. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. Cante, igreja, cante. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. O bom pastor está aqui para cuidar de mim. Ele cuida de nós. Irmãos, eu não tenho vontade de parar de cantar sobre o bom pastor nunca. Cantarei do teu amor e da tua justiça eternamente, até que tu venhas, amado. Quando virás a nós, amado da minha alma. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Ele é o nosso pastor, o meu pastor não vai deixar na minha vida. Eu confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Irmãos, quando nós permanecemos na presença do Senhor,
Ele faz o nosso cálice transbordar de alegria. O nosso cálice transborda, irmãos. Sabe quando você tem um copo? O copo tem uma medida, né? Todo copo tem uma medida. Eu podia molhar tudo aqui agora só para te mostrar. Aqui tem um copo e aqui tem uma água. Eu acho que eu vou fazer isso, irmãos. Vou fazer. Gente, desculpa, vou molhar um pouquinho o púlpito, tá bom? Essa mulher linda aqui é minha esposa, tá, gente? Linda ela. Todo copo tem uma medida. Esse copo aqui é a sua vida. A Bíblia vai dizer que o nosso cálice transborda. Essa água é a presença de Deus. Essa água é a unção do Espírito Santo. Essa água é a alegria que você precisa. É o cuidado necessário e suficiente que todo filho de Deus precisa. A sua vida é esse copo. E o Senhor vai, à medida que você vai se envolvendo com Ele, Ele vai enchendo o seu copo. Ele vai enchendo o seu cálice. Ele vai enchendo o seu cálice de alegria, amor, paz, bondade, benignidade. Até que chega um momento que já não cabe mais dentro de você. E o seu cálice começa a transbordar da alegria do Senhor. O seu cálice começa a transbordar do Espírito Santo. O seu cálice começa a transbordar da prosperidade, da paz, da saúde. De todas as coisas que a Bíblia diz a teu respeito. O seu cálice transborda. Aí o dia a dia vai passando e você, precisa gastar um pouquinho de alegria, não é? Precisa viver a paz. Você vai gastar, é normal. Estou gastando alegria e paz. Preciso beber água. Estou mostrando para você na prática como é que funciona o cálice transbordando. Preciso de fé. Beba. Preciso de cura. Beba. Preciso de descanso. Beba. Aí você pensa que a fonte do Senhor é uma fonte que se acaba. É nada, irmãos. É uma fonte inesgotável que se derrama sobre nós, inesgotável, e vai transbordar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Você pode aplaudir a Deus aqui pela vida da minha esposa? Mas que abundante é o derramar do poder de Deus sobre mim. Elevo meu cálice a ti. Eu sei que ele vai transbordar. Mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. Elevo meu cálice a ti, mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. O meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar,
confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. E nessa noite o Senhor quer cuidar de você minuciosamente. Lembra da ovelha que chega na porta do aprisco? E o Senhor examina ela de cima a baixo? O coração, as emoções, os sentimentos. Preste atenção, Deus não despreza nenhuma dos seus sentimentos, das suas emoções. Deus sabe que cada um deles tem um motivo. Cada vez que você chora, Deus está ali, o Emanuel, o pastor que é presente, está conosco em todo tempo, em todo momento. Está com você em cada etapa da sua vida. E nessa noite Ele quer fazer um convite a você para cuidar um pouquinho mais do seu coração. Ele quer trazer você para o perímetro de segurança, para pertinho dele, para o lugar aonde, mesmo você passando pelo vale da sombra da morte, que você vai passar por ele, por esse lugar difícil, por esse lugar perigoso, mas você não vai cair, você não vai morrer, você não vai estar, sabe? Você vai estar protegido, guardado pelo Supremo Pastor. Deus quer fazer esse convite para você, meu irmão. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer entregar o seu coração e falar: Senhor, até hoje eu não entendi muito bem, eu não conseguia viver, eu sempre vivi muito longe de você como meu pastor, Supremo Pastor de Jesus. Mas hoje Jesus faz o convite a você para que você se aproxime dele, se achegue até ele. Se tiver alguém aqui, esse é o seu momento. Basta você erguer a sua mão onde você estiver, e você vai receber o cuidado do Supremo Pastor, que vai pegar você, de repente aí, num estágio de uma mente ferida, um coração ferido, um sentimento de amargura, alguma coisa em você que precisa ser cuidada, ser tratado. O pastor quer cuidar muito bem de você, ovelha. Você é alguém que é muito preciosa e precioso para o Supremo Pastor. Se tiver alguém assim, aqui, hoje, precisando entregar o seu coração a Jesus, faça isso agora. Não perca tempo. Não perca tempo. Basta você levantar a sua mão. Porque, lembra, só alcança descanso verdadeiro, paz verdadeira, alegria verdadeira, quando você está pertinho do Supremo Pastor, valorizando a presença. Porque quando você valoriza a presença do pastor, todas as demais coisas nos são dadas, são supridas, são dadas a nós. Basta que você erga a sua mão. Olha, você já pode ter feito isso em algum momento da sua vida, não tem problema não. Mas se hoje, agora aqui, você fala: cara, eu ouvi essa palavra e realmente eu andava muito longe dessa verdade, eu preciso entregar minha vida de verdade, por inteiro. Faça isso. Simples. O Supremo Pastor vai atrás de você, aonde você estiver, para resgatar você, cuidar de você, tratar de você, valorizar você, fazer você se sentir alguém amado, feliz, honrado. Temos alguém? Se tiver, irmãos, só erguer a sua mão. E o Supremo Pastor vai cuidar de você. Não temos ninguém? Agora, o meu convite é para você que é ovelha já, e que talvez esteja ferido por alguma coisa, um fato que aconteceu na sua vida. Tem um machucadinho no meio do caminho. Lembra que eu falei que as ovelhas, entre os caminhos, poderiam ser atacadas por predadores, poderiam ser atacados por alguma praga ou alguma peste. E quando você chega na porta do aprisco, o pastor está ali examinando você. Talvez você seja hoje assim, com o coração ferido, com a mente embaralhada, com muito medo, vivendo as coisas, as questões do dia a dia. O Supremo Pastor está aqui para cuidar de você, irmãos. Basta que você levante a sua mão, e o Supremo Pastor vai cuidar dos seus problemas, vai cuidar das suas causas, vai cuidar das suas dores, vai cuidar de todas as suas feridas, vai cuidar de todo o pensamento dividido, vai cuidar dos seus problemas familiares, vai cuidar, sabe, do seu filho que está afastado, vai cuidar da sua filha que não quer saber de Jesus, vai cuidar
do seu relacionamento, do seu matrimônio que anda bem abalado por uma série de situações, de coisas. O bom pastor está aqui.